Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rumo ao Gabarito. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um simulado com questões da FGV para que você possa estudar e se preparar aí para o seu próximo concurso de ACS e poder estar gabaritando aí todas as questões da sua próxima prova, tá certo? Então, vamos logo aqui para a nossa primeira questão e ela diz o seguinte, olha só. Considere que uma unidade básica de saúde deseja implementar ações para melhorar a experiência dos usuários e trabalhadores do SUS. Nesse caso, com base na Política Nacional de Humanização, a forma mais adequada para promover o cuidado baseado em uma política humanizada e eficiente é: letra A. Reduzir o tempo médio das consultas para aumentar o número de atendimentos. Letra B. Incentivar a criação de espaços de cogestão com a participação de profissionais, gestores e usuários na tomada de decisões. Letra C. Instituir um fluxo rígido e padronizado de atendimento, minimizando a possibilidade de conflitos entre usuários e profissionais. Letra D. Implementar processos de acolhimento e triagem com foco na hora de chegada e na redução do tempo de atendimento. Letra E. Promover sistemas de escuta qualificada com foco nos trabalhadores de saúde. Então, pessoal, vamos analisar aqui agora questão por questão, né? Alternativa por alternativa, na verdade, para que a gente possa estar identificando aqui o nosso gabarito, né? Então, a nossa letra A é reduzir o tempo médio das consultas para aumentar o número de atendimentos. Pessoal, não é o nosso gabarito, né? A nossa alternativa A. Essa alternativa, ela expressa uma lógica produtivista, né? Voltada para a quantidade de atendimentos, mas não para a qualidade do cuidado, né? E a Política Nacional de Humanização se opõe a esse tipo de abordagem, né? Pois entende o cuidado como um processo relacional, integral e acolhedor, né? Que deve respeitar o tempo e as necessidades do usuário. E segundo a PNH, o foco da humanização é o fortalecimento dos vínculos, a aplicação da escuta e o reconhecimento do sujeito como protagonista do cuidado, né? Então, reduzir o tempo de consulta prejudica o acolhimento e o vínculo, contrariando os princípios da PNH, né? Então, a nossa alternativa A está descartada, certo? A nossa alternativa B, incentivar a criação de espaços de cogestão com a participação de profissionais, gestores e usuários na tomada de decisões. Pessoal, a nossa alternativa B aqui é o nosso gabarito, certo? Então, já vamos destacar aqui, né? Pronto, o nosso gabarito aqui já está destacado. Essa é a essência da Política Nacional de Humanização, né? A PNH incentiva a cogestão, que significa gestão compartilhada, né? Com participação de todos os envolvidos, que no caso são os usuários, trabalhadores e os gestores, nas decisões sobre o funcionamento e o cuidado da unidade de saúde, né? Então, a PNH define cogestão como um modo de gestão que amplia os espaços de negociação e decisão coletiva, promovendo corresponsabilidade entre os sujeitos no processo de trabalho e nas práticas de saúde, né? Então, reuniões de equipe abertas à comunidade, rodas de conversa com usuários, conselhos locais de saúde atuantes, espaços de escuta e planejamento, tudo isso são exemplos práticos, né? Isso promove a humanização do cuidado e fortalece o SUS como um sistema participativo e democrático, né, pessoal? Inclusive, vamos para a explicação aqui do nosso gabarito, né? A PNH define cogestão como o modo de gestão que amplia os espaços de negociação na decisão coletiva, promovendo corresponsabilidade entre os sujeitos no processo de trabalho e nas práticas de saúde, tá certo, pessoal? Então, essa daqui é a explicação do nosso gabarito. E isso torna a nossa alternativa B a alternativa correta, certo? A nossa alternativa C, instituir um fluxo rígido e padronizado de atendimento, minimizando a possibilidade de conflitos entre usuários e profissionais. Pessoal, a nossa letra C não poderia ser o nosso gabarito, né? Pois
essa alternativa ela vai contra os princípios da PNH, né? A rigidez nos fluxos e protocolos engessa, né, o trabalho em saúde, reduzindo o espaço para a escuta e o acolhimento individualizado, né? E a PNH defende flexibilidade e acolhimento, adequando o atendimento às necessidades singulares de cada usuário, certo? E não uma padronização mecânica do cuidado. A PNH propõe processos de trabalho que valorizem a singularidade do usuário e a autonomia dos trabalhadores, né? E não a rigidez de rotinas. Então, os fluxos rígidos não promovem humanização, né? Mas sim uma burocratização do cuidado. Então, a nossa alternativa C aqui não poderia ser o nosso gabarito. A nossa alternativa D, implementar processos de acolhimento e triagem com foco na hora de chegada e na redução do tempo de atendimento. Pessoal, também não poderia ser o nosso gabarito, a nossa alternativa D, pois essa alternativa parece atrativa à primeira vista, né? Porque fala em acolhimento, que é um termo importante na PNH, né? Porém, o erro está aqui na interpretação limitada, né, do acolhimento como triagem baseada na hora de chegada e tempo de espera, tá certo? Então, na PNH, acolhimento não é sinônimo de triagem, né? É uma atitude ética de escuta qualificada e responsabilização pelo cuidado, certo? Acolher e receber a demanda do usuário, ouvindo e responsabilizando-se por sua necessidade, garantindo o acesso à resolutividade. Então, reduz o acolhimento, né, a uma ação burocrática, o que contraria o verdadeiro sentido da humanização. Então, a nossa alternativa D também está descartada, certo? A nossa alternativa é promover sistemas de escuta qualificada com foco nos trabalhadores de saúde. Pessoal, também não poderia ser o nosso gabarito, né? Embora a escuta dos trabalhadores seja, sim, uma ação importante dentro da política nacional de humanização, essa alternativa limita o foco apenas a eles, né? Excluindo os usuários. Então, a PNH busca a escuta qualificada de todos os sujeitos envolvidos no processo de cuidado, né? Incluindo usuários, trabalhadores e gestores. Então, essa alternativa ela foca apenas em um grupo, contrariando os princípios de horizontalidade e corresponsabilidade da PNH, né? Então, a nossa alternativa E aqui está descartada, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira questão. Se você ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu estarei te respondendo lá, certo? Então, vamos agora para a nossa questão de número 2. E só para lembrar, eu vou estar deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado uma apostila completa, certo? Com assuntos que realmente caem em provas, são os assuntos mais cobrados que caem em provas de concurso público, e você pode estar acessando aí a apostila, se preparando com um material muito mais selecionado, certo? Bem mais focado no assunto aqui e poder estar gabaritando as suas provas aí com mais facilidade, né? Conhecimento aqui bem importante para você. Bom, dito isso, vamos agora para a nossa segunda questão. Olha só. A pandemia de Covid-19 trouxe impactos significativos sobre os indicadores demográficos e epidemiológicos, alterando taxas de fecundidade, mortalidade e hospitalização em diferentes grupos populacionais. Esses efeitos variaram de acordo com a idade, sexo e condições de saúde prévias da população. Um desses efeitos foi, letra A, o aumento das taxas de nupcialidade e fecundidade impulsionado pelo fortalecimento dos vínculos familiares durante o isolamento social e pela ampliação do planejamento familiar em função das mudanças na rotina. Alternativa B, a maior taxa de mortalidade entre populações mais envelhecidas devido à maior prevalência de comorbidades e vulnerabilidade imunológica associada ao envelhecimento. A nossa alternativa C, a menor proporção de homens entre os hospitalizados, evidenciando uma menor vulnerabilidade masculina às formas graves da doença em comparação às mulheres. Alternativa D, a redução da proporção de óbitos masculinos em relação aos femininos, indicando um impacto desproporcionalmente maior da pandemia sobre a população feminina. Alternativa E,
a redução da taxa de mortalidade em populações mais envelhecidas, reflexo da maior adesão desse grupo às medidas preventivas e do aprimoramento dos protocolos de tratamento ao longo da pandemia. Pessoal, então vamos analisar aqui cada alternativa, né, para que a gente possa estar identificando aqui o nosso gabarito. Então, a nossa alternativa A, o aumento das taxas de nupcialidade e fecundidade impulsionado pelo fortalecimento dos vínculos familiares durante o isolamento social e pela ampliação do planejamento familiar em função das mudanças da rotina. Pessoal, está incorreto, né? Não poderia ser o nosso gabarito. Essa alternativa aqui, ela contraria os dados observados durante a pandemia, né? Na realidade, houve redução nas taxas de fecundidade e nupcialidade, né? Que é o casamento, em praticamente todo o mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. E durante o isolamento, houve incerteza econômica, né? Medo de adoecimento e instabilidade emocional, o que desestimulou casamentos e nascimentos, né? O fechamento de cartórios e o adiamento de cerimônias também reduziram os registros de casamento, né? O acesso a métodos contraceptivos foi afetado, mas não o suficiente para gerar aumento na fecundidade, né? Os estudos apontam ao contrário, houve queda nas gestações planejadas. Então, segundo o IBGE e o Ministério da Saúde, em 2021, a pandemia contribuiu para a queda da fecundidade, né, e do número de casamentos no país, reflexo das incertezas econômicas e sociais do período, né? Então, as taxas diminuíram e não aumentaram, e isso torna a nossa alternativa A descartada, né? Está incorreta, certo? A nossa alternativa B, a maior taxa de mortalidade entre populações mais envelhecidas devido à maior prevalência de comorbidades e vulnerabilidade imunológica associada ao envelhecimento. Pessoal, a nossa alternativa B aqui é o nosso gabarito, né? Já vamos destacar aqui. Nosso gabarito já está destacado e essa é a principal característica epidemiológica da Covid-19, né? Desde o início da pandemia. Os idosos, eles foram os mais afetados, né? Tanto em mortalidade quanto em letalidade, né? Proporção de mortes entre os infectados, né? E as principais razões são que o sistema imunológico enfraquece com a idade, né? Tem uma maior presença de comorbidades, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, né? Então, também tem a maior probabilidade de complicações respiratórias graves, né? Tem um maior tempo de hospitalização e risco de internações em UTI. Então, tudo isso aí são razões que fizeram com que os idosos sofressem uma maior mortalidade aí durante a pandemia, né? A nossa alternativa aqui, ela traduz exatamente o padrão epidemiológico que foi observado durante a pandemia, né? E isso a torna correta. Inclusive, vamos para a explicação aqui do nosso gabarito, né? Segundo o boletim epidemiológico da Covid-19 do Ministério da Saúde de 2022, a mortalidade por Covid-19 é significativamente maior entre idosos, refletindo a vulnerabilidade imunológica e a alta prevalência de comorbidades nesse grupo etário. Durante 2020 e 2021, mais de 70% dos óbitos por Covid no Brasil ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais, né? Exatamente o que eu falei aqui anteriormente. E isso deixa a nossa alternativa B aqui correta, né? Então, parabéns aí para você que gabaritou a nossa questão, né? A nossa alternativa C, a menor proporção de homens entre os hospitalizados, evidenciando uma menor vulnerabilidade masculina às formas graves da doença em comparação às mulheres. Pessoal, não poderia ser o nosso gabarito aqui, né? A nossa letra C, pois essa alternativa ela inverte a realidade observada, né? Na pandemia, os homens apresentaram maior vulnerabilidade às formas graves da Covid-19, né? E a maior taxa de mortalidade, mesmo quando comparados às mulheres da mesma faixa etária. Então, diferenças hormonais, né, e diferenças comportamentais, maior prevalência de tabagismo e doenças cardiovasculares entre homens, né, foram motivos apontados pelos estudos. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, e o Observatório Fiocruz, os homens representaram maior proporção de casos graves e óbitos do que as mulheres, certo? Então, a vulnerabilidade maior foi nos homens, né? E não menor. Então, a nossa alternativa C aqui está
descartada, né? Está incorreta. A nossa alternativa D, a redução da proporção de óbitos masculinos em relação aos femininos, indicando um impacto desproporcionalmente maior da pandemia sobre a população feminina. Pessoal, está incorreto, né? Essa alternativa ela também está em desacordo com os dados epidemiológicos que foram feitos aí durante a pandemia, né? A mortalidade foi mais alta entre homens e não entre as mulheres, né? Embora as mulheres tenham se exposto muito por atuarem majoritariamente como profissionais de saúde e cuidadoras, os homens morreram mais, especialmente nas faixas etárias acima dos 50, né? O boletim epidemiológico da Covid-19 do Ministério da Saúde em 2022 disse que homens apresentaram taxa de mortalidade por Covid-19 cerca de 20% maior que as mulheres. Então, o impacto mais letal foi sobre a população masculina, né? Então, a nossa alternativa D está incorreta. A nossa alternativa é redução da taxa de mortalidade em populações mais envelhecidas, reflexo da maior adesão desse grupo às medidas preventivas e do aprimoramento dos protocolos de tratamento ao longo da pandemia. Pessoal, a nossa alternativa E não poderia ser nosso gabarito também, né? Apesar de o avanço da vacinação e o aprimoramento dos tratamentos terem reduzido as mortes em idosos nos últimos anos, a questão fala sobre o impacto geral da pandemia nos indicadores demográficos e epidemiológicos, né? E no contexto global, o que se observou foi aumento e não redução da mortalidade nos idosos. E isso especialmente entre os anos de 2020 e 2021, né? Ou seja, a tendência inicial foi a maior mortalidade entre os mais velhos, o que provocou o aumento das taxas de mortalidade geral da população e redução da expectativa de vida. O IBGE estimulou que a expectativa de vida no Brasil caiu cerca de 2,8 anos entre 2019 e 2021, devido à alta mortalidade por Covid, especialmente entre idosos, né? Então, no conjunto da pandemia, a taxa de mortalidade nos idosos aumentou e não diminuiu, certo? Isso faz com que a nossa alternativa E esteja incorreta, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de número 2. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei te respondendo logo mais. Agora vamos para a questão de número 3 aqui, né? E a questão 3 diz o seguinte: em relação às responsabilidades dos entes que compõem o SUS, avalie as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. Afirmativa 2. Os estados possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive dos municípios, e os repassados pela União. Afirmativa 3. São responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito do seu território. O gestor municipal deve aplicar os recursos próprios e os repassados pela União e pelo Estado. Está correto o que se afirma em letra A, afirmativa 1 apenas, letra B, afirmativa 1 e 2 apenas, letra C, afirmativa 1 e 3 apenas, letra D, afirmativas 2 e 3 apenas, letra E, afirmativas 1, 2 e 3. Então, pessoal, aqui você vai marcar uma dessas alternativas, né, que esteja correta aqui, né, e a ordem delas esteja corretas aqui embaixo, certo? Então, você vai ler aqui certinho, né? Vamos analisar tudo aqui certinho agora para a gente poder gabaritar o nosso simulado aqui, né? Olha só, o Sistema Único de Saúde, ele é estruturado de forma descentralizada e com gestão compartilhada entre os 3 níveis de governo, né? Que são a União, os estados e os municípios, né? E isso significa que cada ente tem suas próprias responsabilidades, né? Mas todos precisam atuar de forma integrada e articulada para garantir o direito e a saúde em todo o território nacional, né? Então, vamos ver aqui o que diz cada alternativa, vamos fazer uma análise certinha, né? Bem detalhada. Olha só, a nossa afirmativa 1. A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. Pessoal, essa afirmativa aqui ela está correta, né? O Ministério da Saúde é o órgão responsável pela coordenação nacional do SUS e ele define as políticas públicas de saúde, né? Cria programas, estabelece diretrizes e garante que o sistema funcione de maneira organizada em todo o país, né? E além disso, o governo federal é considerado o principal financiador porque é quem mais
aporta recursos financeiros para o sistema. Mesmo havendo cofinanciamento tripartite, né, entre União, Estados e municípios, a União concentra a maior parte do orçamento da saúde, especialmente por meio dos repasses do Fundo Nacional de Saúde, né, para os fundos estaduais e municipais. Então, todos financiam o SUS, mas a maior fatia vem do governo federal, né? Então, a nossa afirmativa 1 aqui está correta, certo? Inclusive, para destacar a afirmativa correta, né, eu vou marcando aqui para a gente identificar melhor. A nossa afirmativa 2. Os estados possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios, e os repassados pela União. Pessoal, essa nossa afirmativa 2 aqui, ela também está correta, né? Já vou marcar ela aqui como afirmativa correta também. Os estados, eles atuam como um elo de ligação entre a União e os municípios, e suas secretarias estaduais de saúde são responsáveis por planejar, coordenar e apoiar as ações de saúde em nível regional, né? E além disso, o gestor estadual ele deve aplicar recursos próprios, o mínimo de 12% da receita do estado, né? Utilizar e gerenciar os recursos federais repassados e apoiar financeiramente os municípios quando necessário, né? Especialmente em ações regionais como hospitais de referência ou consórcios intermunicipais, né? O estado ele coordena e fortalece a rede regional da saúde. Então, isso daqui também está correto, né? A nossa alternativa, a nossa afirmativa 2. A nossa afirmativa 3 são responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito do seu território. O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os repassados pela União e pelo Estado. Pessoal, também está correto aqui, né? Vou marcar aqui para a gente identificar melhor que todas as alternativas aqui estão corretas, certo? Os municípios são porta de entrada, né, do cidadão do SUS e são os municípios que executam diretamente a maior parte dos serviços, como unidades básicas de saúde, agentes comunitários, vacinação, atenção básica e vigilância em saúde, né? O secretário municipal de saúde, ele é o gestor local e deve aplicar recursos próprios, mínimo de 15% da receita municipal e também os valores repassados pela União e pelo Estado, certo? Então, o município é quem faz o SUS acontecer na prática, né? E no dia a dia da população. Então, pessoal, agora vamos marcar a alternativa que segue a ordem correta aqui, né? Aqui no caso, a nossa afirmativa 1 está correta, a afirmativa 2 está correta e a afirmativa 3 está correta. Então, o nosso gabarito aqui é a nossa alternativa E, né? A alternativa correta, a nossa alternativa é o gabarito aqui da questão 3, certo, pessoal? Então, vamos agora para a explicação do gabarito, né? Olha só, o SUS é um só sistema, mas 3 níveis de governo trabalham juntos para garantir que ele funcione. A União lidera e financia, os estados organizam e apoiam, e os municípios executam e cuidam da população local. É essa divisão de responsabilidades que permite que o direito à saúde seja garantido em todo o país de forma universal, integral e equitativa, né? Então, pessoal, essa foi a nossa questão de número 3, certo? Se você ficou com alguma dúvida, manda nos comentários que eu estarei te respondendo logo mais, tá ok? Agora vamos para a nossa questão de número 4, né? Nossa questão de número 4 diz o seguinte: o controle social democrático das políticas de saúde no Brasil se dá, sobretudo, no âmbito dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Assinale a opção correta no que diz respeito às características e atribuições desses espaços. Alternativa A. Os conselhos de saúde são organizados de maneira centralizada, respondendo diretamente às determinações do governo via Conselho Nacional de Saúde. Alternativa B. As conferências de saúde ocorrem com regularidade anual no nível nacional, abordando temas determinados em cada evento do ano anterior. Alternativa C. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados e permanentes responsáveis diretamente pela execução dos serviços de saúde no território nacional. Alternativa D. As conferências de saúde municipais e estaduais ocorrem como etapas prévias da Conferência Nacional, aprovando propostas a serem discutidas nesta. Alternativa E. Os conselhos de saúde estão distribuídos nos níveis federal, estadual e municipal,
funcionando de maneira subordinada ao executivo de cada unidade administrativa. Então, pessoal, vamos agora para a análise das alternativas aqui para que a gente possa identificar o nosso gabarito, né? Então, assinale a opção correta no que diz respeito às características e atribuições desses espaços, né, no âmbito dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Então, vamos lá. Alternativa A. Os conselhos de saúde são organizados de maneira centralizada, respondendo diretamente às determinações do governo via Conselho Nacional de Saúde. Pessoal, está incorreto, né, a nossa alternativa A. Os conselhos de saúde são descentralizados, né? Existem nos 3 níveis de governo, são municipal, estadual e nacional, e eles não são subordinados ao Conselho Nacional de Saúde nem ao governo, né? São instâncias colegiadas, autônomas e deliberativas, né? Com composição paritária, 50% usuários, 25% trabalhadores e 25% gestores e prestadores, né? E o Conselho Nacional, ele coordena, mas não manda nos demais conselhos, certo? Então, a nossa alternativa A está descartada, tá ok? A nossa alternativa B. As conferências de saúde ocorrem com regularidade anual no nível nacional, abordando temas determinados em cada evento do ano anterior. Pessoal, também está incorreto, né? As conferências não são anuais, né? Elas ocorrem a cada 4 anos. E os temas não são determinados pelo evento anterior, mas definidos conforme a conjuntura da política de saúde, né? Por meio de convocação do poder público ou de forma extraordinária, certo? Então, a nossa alternativa B aqui está incorreta. A nossa alternativa C. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados e permanentes responsáveis diretamente pela execução dos serviços de saúde no território nacional. Pessoal, a nossa alternativa C aqui também está incorreta, certo? Embora os conselhos sejam colegiados e permanentes, eles não executam serviços de saúde, certo? A função deles é deliberar, fiscalizar e acompanhar e também avaliar as políticas públicas e não executar, né? Então, eles têm como função o controle social e formulação de políticas e não a gestão direta, certo? Então, a nossa alternativa C está descartada. A nossa alternativa D. As conferências de saúde municipais e estaduais ocorrem como etapas prévias da Conferência Nacional, aprovando propostas a serem discutidas nesta. Pessoal, a nossa alternativa D aqui é o nosso gabarito, certo? Já vou marcar aqui para a gente identificar o nosso gabarito melhor. Pronto, olha só. Essa é a única afirmativa totalmente de acordo com a Lei 8.142, né, que regulamenta a participação da comunidade na gestão do SUS, certo? Inclusive, vamos para a explicação do nosso gabarito, né? Olha só. As conferências de saúde são reuniões periódicas realizadas a cada 4 anos com o objetivo de avaliar a situação de saúde, formular diretrizes para as políticas públicas da área. A Conferência Nacional de Saúde é precedida pelas conferências municipais e estaduais que discutem e aprovam propostas, elegem delegados que representarão os respectivos níveis nas etapas seguintes e suas deliberações servem de base para a Conferência Nacional. Certo, pessoal? Então, essa daqui é a explicação do nosso gabarito, né? E isso torna a nossa alternativa D a nossa alternativa correta, certo? E, portanto, essa afirmação de que as conferências ocorrem em apenas etapas preparatórias e servem de base para o debate nacional está totalmente correta, né? Está totalmente de acordo com o texto aqui, tá certo, pessoal? E a nossa alternativa é: os conselhos de saúde estão distribuídos nos níveis federal, estadual e municipal, funcionando de maneira subordinada ao executivo de cada unidade administrativa. Pessoal, também não poderia ser o nosso gabarito, a nossa alternativa é, né? Pois os conselhos estão sim presentes nos 3 níveis, mas não são subordinados ao poder executivo, né? Eles são autônomos e deliberativos, embora atuem junto ao gestor de saúde, né? A sua função é controlar e fiscalizar o uso de recursos e a execução de políticas e não obedecer ao governo, certo? Então, a nossa alternativa está descartada, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de número 4, certo? Se você ficou com alguma dúvida aí, deixa nos comentários que eu estarei te respondendo logo mais. A nossa questão de número 5 agora, a gente vai para lá, né? Olha só, questão bem bacaninha e diz o seguinte: o conjunto de atividades que proporcionam
o conhecimento, detecção, análise e monitoramento de doenças recorrentes, inclusive de fatores ambientais com a finalidade de controlar e prevenir problemas da saúde humana, é determinado. Letra A, vigilância sanitária. Letra B, regulação. Letra C, vigilância em saúde. Letra D, educação em saúde. Letra E, saúde suplementar. Então, você já sabe qual que é a nossa alternativa correta aqui, o nosso gabarito? Olha só, vamos analisar aqui as nossas alternativas, né? Para que a gente possa marcar o nosso gabarito corretamente aqui. A nossa alternativa A, vigilância sanitária. Pessoal, não é o nosso gabarito, né? A vigilância sanitária é apenas um dos componentes da vigilância em saúde e ela se concentra em controlar produtos e serviços e ambientes, né, que possam representar risco à saúde, como alimentos, medicamentos, cosméticos, hospitais, clínicas, laboratórios, água potável, saneamento, né? Então, a função da vigilância sanitária é garantir que produtos e serviços de interesse à saúde não ofereçam riscos ao consumidor, né? Então, é mais restrita do que o conceito descrito no enunciado. Então, a nossa alternativa A está descartada, certo? A nossa alternativa B, regulação. Pessoal, não está correto, né? Também não é o nosso gabarito. A regulação no SUS refere-se à organização e controle do acesso aos serviços de saúde, como consultas, exames, internações. É uma função administrativa e operacional, né? E não uma atividade de vigilância epidemiológica ou preventiva, né? Por exemplo, a Central de Regulação de Leitos organiza o acesso de pacientes a hospitais, né? Então, regulação é igual a gerenciar acesso, né? E vigilância é igual a monitorar riscos e agravos, né? Então, a nossa alternativa B aqui está incorreta, certo? A nossa letra C, vigilância em saúde. Pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Já vamos destacar ele aqui. Nosso gabarito já está marcado, né? A vigilância em saúde é o nosso gabarito, certo? É um conceito amplo e integrador que engloba todas as ações voltadas à observação, análise e controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, né? Sejam eles biológicos, ambientais, sociais ou até comportamentais, né? Isso é um conjunto de ações que monitoram, detectam e controlam doenças e fatores de risco. Então, inclusive, vamos para a nossa explicação do gabarito, né? O que a questão descreve é justamente a função da vigilância em saúde, né? Um conjunto de ações que observa, analisa e acompanha doenças e agravos e fatores de risco no ambiente para prevenir e controlar problemas de saúde. Ela é como os olhos do SUS, sempre observando o que pode representar perigo à saúde da população, seja um surto de dengue, uma mudança na qualidade da água ou um aumento de doenças respiratórias. Certo, pessoal? Então, essa daqui é a nossa explicação do gabarito, né? E é ela que deixa a nossa alternativa C aqui correta, certo? A nossa alternativa D, educação e saúde. Pessoal, não poderia ser o nosso gabarito. A educação em saúde é um processo educativo e participativo voltado para a mudança de comportamentos e promoção da saúde, embora também tenha caráter preventivo, né? Não envolve coleta, análise e monitoramento de dados epidemiológicos ou ambientais, certo? E, por exemplo, em campanhas de orientação sobre higiene, alimentação saudável e prevenção de doenças, né? A educação em saúde atua sobre o comportamento, enquanto a vigilância em saúde atua sobre os riscos, né? Por exemplo, aqui. Então, pessoal, a nossa alternativa D aqui está incorreta, certo? A nossa alternativa é saúde suplementar. Pessoal, não é o nosso gabarito, né? Não poderia ser, na verdade. O nosso gabarito é a nossa letra C. A saúde suplementar corresponde ao setor privado, né? De assistência à saúde, a operadores de planos, seguros e serviços privados, né? E é regulada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e não tem relação com atividades de vigilância epidemiológica ambiental, certo? Então, está descartada aqui a nossa alternativa E. Então, pessoal, esse foi o nosso simulado de hoje, né? Parabéns aí para você que gabaritou as questões aqui comigo. E, mais uma vez, se você quiser acessar a apostila que eu vou estar deixando aí na descrição, fique à vontade, tá certo? É um material focado, centrado apenas no conteúdo específico aqui de ACS. Tá ok? Para que você possa estar gabaritando o seu próximo concurso aí com mais facilidade e tá garantindo a sua vaga, tá certo? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!